Olá, irmãos e irmãs. Damos hoje continuidade ao nosso grupo de formação falando sobre liturgia. Já temos uma aula aí no nosso canal do YouTube, você pode acessar, sobre a importância do estudo da liturgia e como ela é um dom de Deus para nós. E hoje nós vamos falar sobre a natureza do sacrifício eucarístico. Para dar esta aula, estudei um pouco sobre a encíclica Mediator Dei, do Papa Pio XII. É uma encíclica belíssima sobre a liturgia, sobre a Eucaristia e sobre o culto eucarístico. Nessa parte, que é o início da segunda parte, é tratado sobre a natureza do sacrifício eucarístico. Nós disponibilizaremos para você o link para acesso a essa encíclica do Papa Pio XII. Pois bem, para falar de natureza do sacrifício eucarístico, é importante falar sobre Eucaristia. Esse assunto, que é tão antigo e tão novo, como diz o próprio hino. É um assunto que nós já sabemos o que é Eucaristia, mas é que é sempre importante penetrar neste mistério. É como se fosse igual o mar, que nós olhamos e não vemos o final. É infinito, né? Nós estamos ali na praia, vemos a grandiosidade do mar, olhamos e não vemos o fim. Assim é a Eucaristia. Nós vamos nos molhando ali o pé, a perna, e vamos conhecendo, comungando, crescendo a nossa devoção eucarística e vamos crescendo em amor por Jesus. E o nosso desejo é esse, que você cresça em amor por Jesus, que você eleve o seu coração a Deus, suba o seu coração ao Pai, que você entenda e compreenda cada vez melhor qual o significado deste mistério tão grandioso. Que os seus olhos se abram, assim como abriram os olhos dos discípulos de Emaús ao partir do pão. Que a cada formação, seja ela em liturgia, seja ela em espiritualidade, seja ela na busca da verdade, na formação clássica, na teologia do corpo, que os seus olhos se abram à verdadeira vida, que os seus olhos se abram à vida católica, esta vida tão boa e tão feliz, que nos dá tanta paz. Eucaristia é a ação de graças. Esse é o significado da palavra Eucaristia. Mas como diz o Papa Pio XII, ela é a súmula da fé cristã, ela é o centro da vida cristã. A liturgia, diz a Sacrosanto Concilium, ela é a fonte e a meta da vida cristã. E diz o Papa João Paulo II na Eclésia de Eucaristia, a Eucaristia faz a Igreja. Pois se tantos papas escreveram sobre a Eucaristia, né? Estou citando aqui uma encíclica do Papa Pio XII, temos uma encíclica belíssima também chamada Mysterium Fidei, do Papa Paulo VI, temos esta última encíclica do Papa João Paulo II, a Eclésia de Eucaristia, belíssima, sobre a Eucaristia, quanto que o Papa Bento XVI disse, quantas vezes falou sobre a liturgia. E temos também agora o Papa Francisco, em suas catequeses, toda quarta-feira, está falando sobre o mistério da Santa Missa. Pois bem, é porque nós cada vez mais temos que penetrar no significado. A Eucaristia, ela é o maior dos sacramentos, ela é o ápice de tudo. Por quê? Porque os outros sacramentos nos dão as graças. O batismo é o sacramento mais necessário, mas a Eucaristia, ela não nos dá somente uma graça, ela nos dá o próprio doador da graça, é o dom do próprio Deus. Ele se faz presente em meio a nós, e isto é maravilhoso, e isto é magnífico, e isso nós temos que compreender, penetrar para melhor viver a Eucaristia, para que as nossas comunhões sejam melhor, cada vez mais melhores, para que participemos da missa, entendendo que cada coisa acontece, para que nos ofereçamos a Deus como Ele deseja. A Eucaristia, ela é memorial, ela é banquete e ela é sacrifício. Memorial, por quê? Porque nós somos representados àquele evento. Depois, mais para frente, nós faremos uma aula somente sobre isso, memorial, os aspectos da Eucaristia e os aspectos da ceia judaica, para entendermos melhor o que é este memorial. Ela é banquete, ela nos alimenta,
ela nos alimenta em espiritualidade, ele nos faz um só. A Eucaristia, quando nos é dada em assembleia ali na igreja, faz a igreja uma só. O corpo místico de Cristo inteiro é um só na Eucaristia. Não é à toa que é chamado sacramento da unidade, mas ela é também sacrifício. E nós hoje precisamos entrar e compreender melhor o que significa esse sacrifício. E é o nosso desejo nessa aula de hoje. Mas para falar de sacrifício, é importante nós sabermos o que é sacrifício. Porque hoje se perdeu muito do real significado de sacrifício. Hoje sacrifício é fazer um esforço muito grande, algo que vai demandar de mim uma dificuldade enorme, ou senão que eu faço sacrifícios para fins diversos daquele que é o verdadeiro sacrifício. Eu vou à academia e me esforço todos os dias da semana, porque estou ali fazendo sacrifícios de tempo, de força, para ter um corpo belo, ou me sacrifico anos estudando somente para passar num concurso. Não, esse não é o real e verdadeiro significado da palavra sacrifício. Sacrifício de sacrum, sagrado, sacro, e facere, fazer. Originariamente, o significado da palavra sacrifício é a ação de oferecer algo a Deus. A ação de oferecer um dom a Deus, de dar algo a Ele. Ou seja, privar da posse humana e dar a Deus. Fazer sagrado, fazer sacro, oferecer a Deus. Então, esta ação, esse agir do homem, esse ato, é o sacrifício. O sacrifício, meus irmãos, não é algo novo, não é algo que se inventou agora. É algo que está inscrito no coração do homem. Todas as religiões, todas as seitas, elas oferecem sacrifícios a Deus. Vejam quanto temos aí notícias de tribos indígenas que oferecem até sacrifícios humanos aos seus deuses. Por que que isso é tão antigo? Por que que é desejo do coração do homem? Porque é justo e digno oferecer a Deus. Qual é o primeiro relato que tem na Bíblia de sacrifício? É o relato já de Caim e Abel, que ali já oferecem sacrifícios a Deus. Como que ali já os filhos dos primeiros pais tinham essa noção de sacrifício? Por quê? Podemos deduzir que Adão e Eva já saíram do paraíso com esta verdade inscrita no coração. É preciso dar a Deus, é preciso entregar a Ele, é preciso fazer aqui externamente, como os sentidos do homem exigem, que eu mostre para Deus o quanto eu amo, o quanto eu reconheço quem Ele é, o quanto eu reconheço que Ele é o meu Deus e não eu sou o meu Deus. Então acreditamos que isso está inscrito no coração do homem, porque não é algo inventado por nossa religião, não é algo que veio o cristianismo e inventou, não, nós temos raízes judaicas que já ofereciam sacrifícios. Nós temos seitas, temos em todos os lugares do mundo, onde as tribos se reúnem, onde se reúne ali aquela congregação e oferecem sacrifício aos deuses. Quando temos a história aí antiga das nossas Américas, onde se ofereciam sacrifício ao Deus Sol, ao Deus Lua, eram os deuses que eles não conheciam o Deus verdadeiro, mas já ofereciam sacrifícios. Então é um ato da natureza humana oferecer sacrifício a Deus. E é um ato que, como disse para vocês, desde Caim e Abel já acontecia. E até Moisés, em todo o Antigo Testamento, os patriarcas já ofereciam sacrifícios a Deus. E depois de Moisés até Jesus Cristo, na Idade Mosaica, houve uma mudança de sacrifício. Por quê? Porque Deus já determinou como deveria ser o sacrifício oferecido e também se escolheu quem ofereceria este sacrifício. Mas até Jesus. E ele, de uma vez por todas, ofereceu o sacrifício que agrada ao Pai. Já desenvolvemos melhor sobre isso. O importante agora para você saber é que o significado da palavra sacrifício é a ação de se oferecer um dom a Deus
e que o sacrifício está inscrito no coração do homem, não é uma invenção moderna, não é uma tradição apenas que se segue, não. É um ato humano, é um ato de reconhecer que a Deus deve se dar algo, que a Deus deve se oferecer algo. E nós entenderemos melhor sabendo quais são as finalidades do sacrifício, mas isso daqui a pouco. O importante agora é nos ater a isso. E qualquer coisa que se oferece a Deus é sacrifício? Não. Para que tenhamos um sacrifício, existem algumas características. Quais são as características do sacrifício? A primeira é que é uma ação de entregar a Deus algo, essa é a ação de ofertar a Deus, mas não é algo qualquer. É necessário, e é a segunda característica, que exista uma vítima. Vítima hoje para nós também perdemos um pouco o significado, porque vítima é alguém que sofreu um assalto, alguém que sofreu um homicídio, ou fulano que se faz de vítima, ou seja, coitadinha, né? Quando a gente usa a vítima nestes termos. Mas vítima significava o dom oferecido a Deus. Assim como hoje a palavra hóstia significa isso. O significado da palavra hóstia é vítima. Vítima ofertada a Deus. Dom oferecido a Deus. Então a primeira característica é a ação de ofertar a Deus um dom. E este dom é a segunda característica. É a vítima que se oferece. Terceira característica do sacrifício. É necessário que haja a destruição do dom para que seja um sacrifício. Vamos pensar lá no Antigo Testamento. Quando os animais eram oferecidos, eles eram mortos sob o altar e após a morte era colocado fogo naquela oferta. Ou senão, quando era ofertado o vinho era derramado. Por que se destrói a vítima? Porque este sacrifício significa nós, essa vítima é uma vítima de substituição. Eu é que deveria estar naquele lugar. E eu tenho que mostrar para Deus que eu sou aquele nada, que não sobra nada. Eu, diante da grandeza de Deus, sou um nada. Então, por isso acontece essa destruição. Por isso, essa é uma característica do sacrifício. O que somos nós diante de Deus? O que somos nós perante a vontade de Deus? O que somos nós diante a onisciência, a onipotência de Deus? Nós não somos nada. Então, quando se colocava lá uma oferta para mostrar a Deus, veja, Senhor, eu não sou nada diante de vós. Eu não sou nada. Esse é o meu nada da minha criatura. Então, primeira característica, ação de ofertar a Deus um dom. Segunda característica, uma vítima. Terceira característica, a destruição do dom. Outra característica do sacrifício eucarístico é que não o sacrifício eucarístico, daqui a pouco falaremos mais. É que o dom não é oferecido de forma privada. Nenhuma pessoa oferecia ali de forma privada um dom, não, era oferecido em favor do povo. Era um povo que se reunia, vamos lá para o Antigo Testamento. Os patriarcas, quando ofereciam um dom, eles ofereciam em favor de suas tribos, em favor de suas famílias. Os sacerdotes da antiga aliança, quando ofereciam a Deus sacrifícios, eles ofereciam sacrifícios em favor do povo de Deus. Os filhos de Araão, quando ofereciam sacrifícios, ofereciam em favor dos israelitas. Então, é um sacrifício que não é de forma privada, é social. É oferecido em nome do povo e em favor do povo. E a quinta característica é que é oferecido por um sacerdote. Ele que é escolhido por Deus, a partir de Moisés, foram escolhidos sacerdotes e hoje nós acreditamos piamente na vocação sacerdotal, que são homens chamados por Deus a oferecer a Deus este sacrifício em favor do povo. Então, o sacerdote, este homem chamado por Deus, é quem oferece em favor do povo, em nome do povo,
o sacrifício a Deus. Sacerdote, veja o significado desta palavra. Sacerdote é o homem que oferece sacrifícios. Por isso, meus irmãos, que na igreja protestante não existem sacerdotes, e sim existem pastores, porque eles não creem no sacrifício eucarístico, eles não creem em sacrifícios, então eles têm apenas pastores. Nós não, nós temos sacerdotes que oferecem a Deus os sacrifícios. Então, um sacrifício é o ato de oferecer a Deus uma vítima, que será destruída, e será oferecido por um sacerdote em nome do povo e em favor do povo. É importante sabermos disso para adentrarmos agora no sacrifício eucarístico. A Santa Missa é hoje o sacrifício perfeito e perene oferecido por Jesus Cristo. Todos os sacrifícios oferecidos anterior a Jesus, eles tinham um defeito. Ou seja, eles só poderiam, os homens, os sacerdotes que ofereciam em favor dos homens, só poderiam oferecer a Deus algo que ele mesmo havia criado. Eles ofereciam a Deus carneiros e bois, mas o próprio Deus é o dono daqueles bois, é o dono. Ele foi o criador de todas as coisas. Deus aceitava os sacrifícios porque via ali uma prova de amor do homem. Mas podemos ver em todo o Antigo Testamento que o sacrifício estava em crise, que a forma do homem de oferecer sacrifícios estava em crise. Por quê? Porque não se oferecia a Deus algo digno dele, não se oferecia a Deus algo digno daquilo que ele realmente merecia. E por que isso não acontecia? Porque ao homem não cabe isso. Que homem poderia agradar a Deus em todas as coisas? Que homem poderia ter um coração que saberia amar, adorar, agradecer, obedecer, viver conforme Deus desejava? Por isso, o sacrifício estava em crise. Podemos ver em várias passagens. Temos o Salmo que fala: Ó Senhor, não desprezeis a minha súplica. Não sei que não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Meu sacrifício, Senhor, é fazer a tua vontade. E Deus rejeitava e falava e ensinava o povo, porque o sacrifício precisa sair de um coração que faz a vontade de Deus, de um coração que obedece ao Pai, de um coração capaz de agradar a Deus. E qual é este coração perfeito que veio ao mundo para ensinar o homem a ser homem? É o coração de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo poderia oferecer a Deus algo digno dele, que era ele mesmo. Porque nós aí não estamos mais oferecendo a Deus. Ele, eu digo nós na Santa Missa, mas Jesus não estava oferecendo a Deus aquilo que ele havia criado. Estava oferecendo a si mesmo. Aí sim é dado Deus a Deus, aquilo que ele merece, o infinito. Porque Deus é infinito. É dado a Deus aquilo que ele merece, a plenitude. Por isso o sacrifício até Jesus estava em crise. Por quê? Porque o homem estava em crise. Porque era necessário que na plenitude dos tempos viesse o Redentor. Porque era necessário que viesse até nós o homem, o verdadeiro sacerdote, a verdadeira vítima, a verdade, que nos ensinaria tudo e nos ensina, inclusive, a melhor forma de oferecer a Deus sacrifícios. Pois bem, eu dei para vocês todas as características de um sacrifício. E agora podemos ver que na Santa Missa acontece todas as características de um sacrifício. Antes disso, eu disse para vocês que o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício do Calvário. Vamos analisar e ver que aquilo que Jesus fez no Calvário foi um verdadeiro sacrifício. Existia o ato de ofertar, ele deu a vida, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente, eu a dou para vocês. Então existiu o ato de oferta. Existiu a vítima, Jesus, a própria vítima no altar da cruz.
Jesus, a própria vítima que se deu por inteiro. Ele se fez vítima, então tinha a vítima. Existiu a destruição da vítima? Jesus deu todo o seu sangue, jorrou água e sangue do seu coração. Por quê? Porque ele se deu por inteiro. E vejam como diz as leituras do Antigo Testamento, como diz as profecias da paixão de Cristo. Escarnecido, era difícil levantar os olhos para ver de tão maltratado que ele havia sido. Ele ofereceu todo o seu corpo, todo o seu sangue, ofereceu-se destruído completamente. Destruiu-se a oferta. Houve o sacerdote? Jesus é o único e eterno sacerdote. Como diz o Antigo Testamento, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Depois poderemos ter uma aula para desenvolver melhor o sacerdócio de Jesus, mas se você tem vontade de se aprofundar nesse tema, eu te convido a ler o livro de Hebreus, onde está ali de forma tão rica e tão maravilhosa como o Senhor é o sacerdote, o verdadeiro sacerdote, o único que poderia oferecer a Deus aquilo que ele merecia, o único capaz de chegar à sala do trono e olhar para o Pai sem ter que esconder as suas culpas, o único capaz de olhar para o Pai e ter este olhar, aquele sacrifício que agrada. Ele é aquele que agrada ao Pai, por isso ofereceu-se. Então falamos que teve o ato de ofertar, teve a vítima, teve a destruição da vítima na cruz, teve o sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo, e foi oferecido em favor do povo. Qual povo? De todo o povo de Deus. Ele se entregou por amor a nós para nos redimir, porque não era capaz que nós alcançássemos, não era capaz que nós oferecêssemos a Deus um sacrifício que o agradaria. Pois bem, ele se ofereceu, ele que era do agrado do Pai. Vamos lembrar do batismo? Quando uma voz vem do céu e diz, este é o meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Ele era o homem que em tudo agradou a Deus. Em cada ato de Jesus aqui na terra, ele agradava a Deus. Em cada segundo de existência terrena aqui, como carne humana na terra, ele agradou a Deus. Então ele deu-se como forma de oferecer ao Pai um verdadeiro sacrifício em favor do povo de Deus, em favor de todos os filhos amados, a partir disso, do sacramento da redenção, desta graça que nos foi dada com a morte de Jesus, nós podemos nos achegar ao Pai, porque foi oferecido um sacrifício em nosso favor, porque foi oferecido um sacrifício no qual existiam ali todas as finalidades, daqui a pouco falaremos sobre isso, mas todas as finalidades foram supridas, todo o objetivo de um verdadeiro sacrifício aconteceu no altar da cruz. E agora vamos ver que na Santa Missa acontece a mesma coisa, o mesmo sacrifício. A diferença é a forma de se oferecer, porque no Calvário, Jesus deu-se a si mesmo, seu corpo. Na Eucaristia, na Santa Missa, acontece o sacrifício sacramentalmente, mas acontece. Na Santa Missa, existe um ato de se oferecer algo a Deus? Sim, se oferece, e se oferece a vítima infinitamente perfeita. Se oferece aquele que vai agradar a Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Na Santa Missa, existe a vítima? Existe Jesus Cristo, mas aqui é importante nós entendermos que não é em toda a Santa Missa que Jesus morre de novo. Algumas pessoas pensam isso, que toda a Santa Missa Jesus morre por nós. Não é esta a realidade. Existe sim a vítima, mas não é ela que morre de novo, porque se disséssemos que é necessário que Jesus morra de novo, nós estaríamos cometendo um erro de dizer que a morte dele não foi suficiente para nos salvar.
Então não é isso que acontece. O que acontece é que nós somos reapresentados àquele evento. Nós somos levados àquele evento do Calvário. Transcende este ato, transcende o tempo, a barreira do tempo, a barreira do espaço, a barreira da história. Por quê? Porque o mistério da Eucaristia, ela é muito maior do que a história. E se você tem interesse em entender melhor sobre o assunto, eu te convido a assistir à última aula de liturgia, sobre a importância do estudo da liturgia. Lá nós estudamos o parágrafo do catecismo que diz isso, que os outros eventos históricos passam, mas este evento histórico não passa jamais. Então, por este mistério, por esta força da Eucaristia, nós somos reapresentados ao Calvário. Nós somos levados até lá. Nós transcendemos o tempo. Jesus Cristo morreu uma vez por todas, mas é necessário que nós nos acheguemos a este mistério. É necessário que nós nos aproximemos e enxerguemos ali a vítima que se dá por nós. Porque o pão e o vinho na missa são separados. Por que Jesus fez assim na última ceia? Lembro que falamos também na última aula de liturgia. O evento, a última ceia, a Santa Ceia e a morte de Jesus na cruz são um único evento do mistério pascal. É um único evento que acontece, tanto que se você for ler o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, estará ali relatando a morte de Jesus na cruz. E a Santa Ceia. Se você vai ler o Evangelho de João, já é diferente. Por esses aspectos, você pode perceber que é o mesmo acontecimento, é o mistério pascal. Então, por que Jesus separou o pão e o vinho? Porque na missa nós oferecemos ali no momento do ofertório separados as espécies do pão e do vinho. Porque ali, simbolicamente, externamente, da forma com que os olhos humanos possam ver, se mostra que Jesus é a vítima. Por quê? Porque não existe corpo sem sangue, corpo vivo sem sangue. E não existe um corpo vivo se tem sangue e não tem corpo. Este é o significado da separação do pão e do vinho, significa a morte de Jesus. Ele deu todo o seu corpo, deu todo o seu sangue, e ali separados mostram que não existe o corpo, existe a morte, a vítima que foi oferecida. Então nós temos sim o ato de oferecer, nós temos a vítima que é oferecida na Santa Missa, temos aquele que oferece. Em toda a Santa Missa, o sacerdote, ele oferece a Deus. É ele quem faz isso em favor do povo. Deus é o centro da ação litúrgica. Deus é o centro da Santa Missa. E o sacerdote é aquele mediador que está rezando pelo povo e entregando a Deus o sacrifício em favor do povo. E nós temos o povo na Santa Missa. Qual é o povo? Somos nós, o povo de Deus. Todos os batizados que se unem ao Papa, ao Vigário, e assim somos o corpo místico de Cristo. Então, tem o povo em toda a Santa Missa, tem o sacerdote, tem a vítima e tem o ato de oferecer. E é importante entendermos como este é o mesmo fato de formas diferentes. Existe a forma cruenta e a forma incruenta. É o mesmo sacerdote que oferece na cruz e na missa. Porque na cruz, como eu disse para vocês, quem é o sacerdote? É Jesus Cristo. E na missa, quem é o sacerdote? É também Jesus Cristo. Ele é o único sacerdote. O padre, o sacerdote que nós temos aqui em cada igreja, ele está representando a pessoa de Cristo. Ele é um outro Cristo. E como diz o Papa Pio XII na encíclica, ele empresta para Cristo os seus sentidos. Ele empresta para Cristo as suas mãos. Ele empresta para Cristo a sua boca, para que sejam proclamadas as palavras de bênção. Então, o sacerdote é um outro Cristo. Ele representa a pessoa de Cristo. Então, nós temos o mesmo sacerdote, tanto na cruz quanto na Santa Missa. E nós temos
a mesma vítima. A vítima que se ofereceu em todo o seu corpo é a mesma vítima que nós podemos comungar em cada Santa Missa. A mesma vítima que se ofereceu na cruz do Calvário, e daqui a pouco estaremos agora iniciando a Quaresma e viveremos a Semana Santa e mergulharemos mais profundamente nesse mistério da cruz do nosso Senhor. É o mesmo que acontece em cada Santa Missa. Em cada vez que nos aproximamos de Jesus Cristo, seja todos os dias, seja aos domingos, nós nos aproximamos do evento redentor. Nós nos aproximamos da graça de Deus, de podermos nos aproximar do Pai, de podermos de novo ter os nossos corações conectados com o coração de Deus. Em cada Santa Missa que participamos, nós elevamos o nosso coração a Deus e podemos chegar a Ele. Por quê? Porque tivemos um sacrifício oferecido por um sacerdote. Por quê? Porque Jesus Cristo fez isso por nós. Nós não podemos viver a Eucaristia sem entender, sem compreender este mistério do sacrifício. Porque senão nós participamos da missa e aí queremos muita agitação, queremos coisas que nos agradem, queremos coisas que nos distraiam, porque nós não estamos ali entendendo verdadeiramente o que está acontecendo. Veja, meu irmão, cada vez que você vai à missa, você se aproxima do evento que redimiu a sua história. Cada vez que o padre proclama as palavras de bênção, você se aproxima da sua salvação. Você se aproxima do milagre, do mistério. E creia, pode ser difícil crer. Como que um fato pode transcender a história? Como que um fato pode eliminar as barreiras do tempo? Como que um Deus se fez carne? Existem respostas que nós não vamos compreender na nossa razão limitada, mas nós compreendemos pela fé. Nós temos a fé que nos faz compreender que isso tem muita lógica, tem muito sentido. O sacrifício dele foi uma vez por todas, mas eu posso me achegar na sala do trono. Eu posso me achegar ao sumo sacerdote e ali ver o Pai, e ali entregar o meu coração ao Pai. Então, tenham isso também para a participação da missa de vocês. Todas as vezes que participam de uma missa, não é apenas um evento porque domingo sem missa é semana sem graça. É também, mas não é só para alcançar uma graça. É para ver ali que o sacerdote está oferecendo um sacrifício em seu favor. É que você está se aproximando da redenção. Você está se aproximando do altar redentor. Você pode um dia ir para o céu porque aquilo ali está acontecendo. Porque foi oferecido a Deus. Então veja, é importante a gente fechar este bloco sabendo que, já falei quais são as características de um sacrifício. Falei para vocês que o sacrifício da cruz é um verdadeiro sacrifício, nós somos em todas as características. E falei para vocês também que o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício da cruz. Só que a forma de oferecimento é diferente. Uma é sacramentalmente e a outra foi no próprio corpo de Jesus Cristo. Mas a forma de oferecer difere, mas a essência, a substância do evento é a mesma. Nós nos aproximamos do evento do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu com o seu sangue e a entrega do seu corpo. E ainda, além de ser a mesma vítima, além de ser o mesmo sacerdote, tanto na missa quanto no Calvário, temos também as mesmas finalidades, tanto do evento da missa quanto do evento do Calvário. E sobre essas finalidades nós falaremos no bloco seguinte.